numa cerimônia que levou todo o seu tempo para fazer o Qual é a Música. A Glenn Close perdeu o 8º Oscar dela, ela nunca venceu, uma das maiores atrizes do cinema americano. Vão fazer ela rebolar. O Oscar 2021 foi muito importante, teve prêmios para filmes maravilhosos, barreiras foram quebradas. A cerimônia foi a pior que eu já assisti na minha vida, e isso parece que muita gente sentiu o mesmo. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a cerimônia, vou falar sobre os vencedores, vou fazer a listagem completa dos vencedores aqui para vocês, e também vou falar sobre aquele caos do final, a decisão péssima que tem a ver com a avaliação da cerimônia de deixar ator pro final. Eu sou Felipe Fonseca, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Se você não é inscrito ainda, por favor, clique aí e considere se inscrever para receber as notificações dos vídeos novos sempre. Então vamos lá, falando sobre a cerimônia. Eu vou ler para vocês algo que eu recebi da comunicação da academia sobre como seria a cerimônia esse ano. Vamos colocar aqui na tela também para vocês verem. Vou traduzir aqui, aí na tela vocês estão vendo o texto original, mas os produtores, né, foram anunciados há um tempo atrás, Jess Collins, Stacey Sherry e Steven Soderbergh. Muita gente falando do Soderbergh nesse momento, porque é o mais famoso e é um cineasta e tudo mais, mas são eles três. Aqui eles listam alguns dos atores, né, que vão participar da cerimônia, né, e a gente sempre imagina entregando prêmios e tudo mais. E aí é só falar aqui, né, mantendo a nossa abordagem do show como um filme, vejam bem, e essa sempre foi a ideia da comunicação deles, eles falando que o show ia ser como se fosse um filme, porque é sobre cinema e não tem por que ser como um show de TV. Enfim, eles estavam prometendo isso, tá, para a imprensa. Nós juntamos um elenco estelar de estrelas, óbvio. E disseram Collins, Sherry e Soderbergh. Tem tanta potência aqui, né? Tem tantos watts aqui que óculos de sol serão necessários. E foi isso que eles prometeram durante a campanha de divulgação do Oscar, abertamente e na comunicação para a imprensa em especial, que eu recebi. Não, eles não entregaram isso, mas passaram muito longe de entregar isso. Na abertura, com a Regina King, maravilhosa, aquele plano sequência dela indo até o palco para começar a cerimônia, os créditos aparecendo, os nomes dos apresentadores. Então, assim, parecia que seria isso, parecia que a promessa seria cumprida. Mas não foi de maneira alguma, né? Justo no ano da pandemia, e claro que teve restrições, eu imagino que para a produção, em termos de todo mundo que trabalhou para tornar aquilo viável, foi um grande trabalho. A gente viu muitos atores, até hoje mesmo, segunda-feira, o dia após, eu vi várias entrevistas de atores falando sobre, e lá na sala de imprensa também, na noite de ontem, falando sobre como foi incrível, né, eles poderem estar lá presencialmente. Então foi feito um trabalho incrível. E aí eu não estou falando nada sobre esse trabalho, tá? E óbvio que todo mundo que está reclamando da cerimônia também não está falando desse trabalho, né? É louvável da produção e de todo mundo que esteve envolvido para garantir a segurança de todo mundo. É a direção artística do show, as decisões artísticas muito infelizes e erradas. Então a gente começa como se fosse um filme, e não tem nada de filme. E no ano que tem que ter menos pessoas e que a gente tem que ter menos contato e que tem mais risco, em vez de usar muitos vídeos, eles não usam. Eles fazem tudo ali com os atores pessoalmente. E, mas para produzir vídeos também seria um trabalho, Felipe. Pessoas teriam que se arriscar. Tudo mais. Não. Clipes dos filmes, gente. Clipes feitos com motion, com montagem, uma pessoa em casa fazendo aquilo. Não tem justificativa. A gente teve toda uma temporada de prêmios, a maioria dos prêmios ficou meio parecido com o que costumam ser, com a exceção de que foram feitos online, foram feitos alguns com call, alguns teve presencial, algumas pessoas, e outras, como no Oscar, via satélite. O Grammy, acho que foi o prêmio mais feliz nesse caso, nesse ano. Ele conseguiu manter uma coisa mais normal, digamos, reduzida, mas foi um espetáculo. O Oscar não nos forneceu esse espetáculo, que eu acho muito triste. E não celebrou, foi o que eu fiquei com mais raiva, muita raiva durante a cerimônia. A gente vê os filmes, a gente não teve... Porque o Oscar é esse grande momento, e muita gente... É o programa de entretenimento mais assistido, com maior audiência no mundo. Ele só perde para eventos esportivos, né? Copa do Mundo, Olimpíadas e outros. Mas é algo muito grande, as pessoas assistem, as pessoas param para ver. Sim, nem todo mundo continua assistindo madrugada dentro. Esse ano foi até a meia-noite, ele começou mais cedo, teve isso também. Mas
é o momento da gente ver os filmes, da gente conhecer quantas vezes, né, eu vi pessoas que viram o filme, viram um clipe do filme no Oscar e ficaram curiosos para ver aquele filme e foram atrás. E isso é muito legal. Esse ano, eu acho que não existe possibilidade disso acontecer baseado na cerimônia, porque eles não mostraram clipes dos filmes. O único momento em que isso aconteceu foi quando teve a categoria de melhor filme, que eles resolveram dar uma chacoalhada, eles resolveram mudar, como se isso fosse sempre bom, né? E aí, na comunicação oficial do Oscar, respondendo uma pergunta de um colega de imprensa, sim, em 17 das 20 primeiras edições do Oscar, lembrando que o Oscar tem 93 anos, mais até, né, mas ele tem 93 edições, e em 17 das 20 primeiras, foi a resposta deles, a justificativa deles, isso aconteceu. O Oscar de melhor filme não foi o último a ser entregue. Detalhe, tem algumas dessas cerimônias em que era um Oscar especial, era alguma coisa que era entregue depois, enfim. Mas isso, ó, pelo menos 70 anos atrás, e desde então, há 70 anos, o melhor filme é o último. Faz sentido, gente. Não é porque no começo não, mas olha, a gente fez uma retomada do que era lá atrás. Não, faz sentido. É anticlimático. Olha quantos, nos últimos anos até só, nos últimos anos a gente tem alguns exemplos. O Parasita, ano passado, Moonlight e ganhando, e o pessoal falando La La Land e tudo. Momentos incríveis. Spotlight, que ninguém imaginava naquela altura que venceria, porque ele só tinha ganho um Oscar até então de roteiro, e aí quando anuncia o melhor filme, Spotlight, caramba, levou o melhor filme. É o grande momento da noite, é anticlimático, narrativamente não faz sentido nenhum, gente. Você tirar, é só pra tentar ser diferente. Que coisa desagradável, horrível, uma decisão artística terrível. Que passou na cabeça desse pessoal. E eu tenho uma ideia do que passou na cabeça do pessoal, porque eles não só tiraram a categoria de melhor filme do final, como eles deixaram a categoria de melhor atriz e ator, nessa ordem, pro final. Melhor ator pro final. É de uma maldade, é de um maniqueísmo, assim, nojento. E, em certa medida, eu fico feliz que deu errado para eles, tá? Não tem nada a ver com os premiados, tá? Mas eu fiquei até satisfeito de ter dado errado o plano deles, o maldito plano deles. Que ridículo, que ridículo. Porque eles claramente deixaram a categoria de melhor ator pro final para capitalizar em cima do Chadwick Boseman, que foi a nona pessoa, nono ator, pessoa não sei, talvez outras categorias, mas ator com indicação póstuma. 2 venceram, né? O primeiro foi lá atrás, o Peter Finch, por The Network, Rede de Intrigas, e, mais recentemente, esse deve estar mais fresco na memória de todo mundo, o Heath Ledger, pelo Dark Knight. O Chadwick estava indicado, ganhou muitos prêmios na temporada, era o favorito, digamos assim, né? Nas casas de apostas, e no meu bolão mesmo apostei nele. Mas olha, eu vou falar sobre os atores em si, mas vamos primeiro continuar aqui na cerimônia. E então, muitos fãs, ele é uma figura, se foi muito cedo, tem muitos fãs, desde o Pantera Negra, que também esteve no Oscar. Você vê, e eu vendo na internet depois do ocorrido, ontem à noite, e mesmo hoje, o pessoal falando, e muita gente revoltada, e aí eu vou até pedir para que quem está vendo esse vídeo, por acaso, se sentir isso, não faça isso, não fique com raiva do Sir Anthony Hopkins por conta disso, por favor, por favor. Ele é uma pessoa muito bacana. Sigam ele nas redes sociais, eu sempre falo aqui, sigam ele no TikTok. Um ator monstruoso que entregou talvez a melhor atuação da carreira dele. O prêmio não tem nada de injusto, gente. Inclusive, se alguns dos outros atores tivessem ganho, também acho que não seria injusto. O trabalho do Riz Ahmed em Sound of Metal é uma coisa assim maravilhosa. E muita gente falando, o Chadwick, foi a última chance dele, né? Ele não vai ser indicado, foi o último trabalho dele. Eu não acho que a gente pode, né? Uma coisa não quer dizer a outra. O Anthony Hopkins se tornou o ator mais velho a vencer essa categoria. Ele mesmo falou no discurso dele, ou postado hoje, né, na segunda-feira, lá no país de Gales que ele está, que não imaginava isso com 80 e poucos anos, ganhar uma honraria dessa, né? Então isso não tem nada a ver. Os atores que estão lá não têm culpa nenhuma. A produção da festa tem. Porque tentaram, obviamente, capitalizar, deixaram para o final alguém que tem um fandom gigante, que ficou ligado no Oscar para poder, até o final, até o horário, em muitos lugares do mundo, aqui no Brasil até a meia-noite, lá nos Estados Unidos mais cedo, até 11 ou, enfim, 8 da noite, dependendo de onde eles estavam, pessoas na Europa, pessoas na Ásia mais tarde, madrugada dentro, alguns casos até manhã,
para poder acompanhar e ver aquele prêmio. E muita gente na expectativa, porque ele de fato era o favorito. Mas, de novo, isso não tem nada a ver com mérito artístico, gente. Não vamos misturar as coisas, por favor. Mas eles capitalizaram em cima disso. Um desrespeito com as pessoas. E aí eu vi muitos comentários, de novo, o fandom do Chadwick gigante, e hashtags levantadas, trending topics no Twitter, muita gente revoltada, né? E, de novo, algumas pessoas falando umas coisas que não tem a ver, apontando o dedo e xingando as pessoas que não tem a ver com isso, né? De novo, os atores indicados não tem nada a ver com isso, e acho que quase todos ali mereceriam vencer esse prêmio. A produção, entendeu? Guiem todo o seu ódio e raiva para a produção do programa, porque realmente foi lamentável, foi muito feio. Eles estavam esperando terminar o Oscar com uma coisa mais emocionante, mas nem o Joaquin Phoenix, eles também inverteram isso, né? Geralmente o ator entrega o prêmio para a atriz entrega o prêmio para ator. Na categoria de ator e atriz coadjuvante, eles mantiveram isso esse ano. Mas para ator e atriz, até isso eles mudaram. E o último a anunciar, né, foi o Joaquin Phoenix, que ganhou ano passado pelo Joker. Ele claramente se recusou a fazer aquela mise-en-scène da cerimônia toda, que foi muito chato, ritmo péssimo de contar historinhas. A ideia é até legal, você passar um pouquinho do que cada um viveu. Aquilo faz quem está assistindo e quem ama cinema, e eu posso falar por experiência própria, assim, que quero fazer cinema desde que eu sou criança e assisti o Oscar desde criança. É muito legal você ver histórias parecidas com a sua e aquilo te inspira, aquilo dá uma injeção de energia para você. É muito marcante mesmo, especialmente para quando a gente é jovem e tá vendo e sonhando em fazer aquilo e chegar lá um dia. E os discursos das pessoas muitas vezes refletem isso nos agradecimentos, né? Eu sei o Thomas Vinterberg, que fez um discurso muito emocionado falando sobre a perda da filha dele, eu não sabia dessa história, nesse ano, enquanto ele estava produzindo o Druck, falou isso, né? Que ele sempre sonhou com isso, né? Ele até começou falando, eu não esperava com isso. Quer dizer, eu sempre esperei por isso. Era um sonho, eu treinava o discurso do Oscar, né? E até quem não tem nada a ver com cinema, gente, treina o discurso do Oscar. Mas muita gente achou que faltou uma homenagem pro Chadwick. A gente teve um momento em memória, muitas pessoas falando, nossa, esse ano morreu bastante gente mesmo, tiveram mais pessoas, né? Gente, não foi exatamente isso. Eu ainda quero achar um dado, não consegui achar até o momento desse vídeo, se de fato teve mais pessoas naquele clipe do que costuma ter. A sensação é de que teve, mas eu gosto de ver os números pra gente não falar besteira, né? Mas ficou a sensação, de que aquele clipe mostrou mais gente, mesmo. Mas foi muito rápido, por isso que mostrou mais gente. As pessoas apareceram assim, então só os primeiros e os últimos daquele clipe que tiveram um tempo um pouquinho maior, alguns segundos a mais, finalizando com o Sean Connery e o Chadwick Boseman. Mas eu achei de mau tom, de mau gosto, deselegante, porque já é um clipe que não aparece todo mundo, tem uma politicagem tremenda para conseguir entrar naquele clipe, tá, pessoal? Óbvio que pessoas como o Sean Connery, o Chadwick Boseman, não precisariam fazer campanha nenhuma, ninguém precisaria pagar nada para aqueles caras estarem lá no clipe, tá? Mas a gente vê várias pessoas que trabalham nos bastidores, que não são conhecidas, né? Que trabalham com cinema, mas que não têm o rosto conhecido. Tem um lobby, é dinheiro que rola mesmo para poder entrar naquele clipe, tá, pessoal? É uma coisa meio nefasta, assim. Mas mesmo assim, sabendo que não vai entrar todo mundo, que é difícil de entrar, e enfim, várias coisas assim, é sempre triste, porque já não vai dar para entrar todo mundo. E aí você coloca mais gente, tá, ok, legal colocar mais gente, mas mal dá tempo de você registrar quem foi que passou o nome e às vezes não dava nem para ler o que a pessoa faz quando você não conhece, né? Porque quando você conhece, vê o rosto, putz, fulano morreu. Ou um diretor, uma diretora, talvez que você não conheça o rosto, mas ao ver o nome você já, nossa, olha, meu Deus. As outras pessoas que a gente não conhece, passando tão rápido assim, pra quê, gente? Numa cerimônia que levou todo o seu tempo para fazer o qual é a música. Qual é a música que eles fizeram? O trabalho, o Questlove, assim, eu adoro ele, manda muito bem no talk show e outras participações que eu vi ele até em premiações, mas nesse Oscar foi, assim, terrível a discotecagem, as escolhas musicais. E a escolha da direção e da direção musical, naquela parte do Questlove, a Glenn Close perdeu o 8º Oscar dela, ela nunca venceu, uma das maiores atrizes do cinema americano. Vão fazer ela rebolar. Ela é ótima, né? Nada contra ela e nada contra o que ela fez e se divertir. A mulher é maravilhosa. Agora, quem teve a ideia de botar ela no spotlight, vamos chegar lá, assim, o que está acontecendo essa noite, ela tinha acabado de perder há pouco tempo, alguns minutos, e
sabe, assim, mau tom, assim, escolhas ruins, erradas, o tempo todo. E de novo, e a gente nunca vendo clipes dos filmes. Melhor montagem, melhor edição. Não vendo o clipe. Roteiro, que geralmente faz uma coisa assim pra mostrar. Nada. Melhor som, um pouquinho de bastidores pra gente ter um spotlight ali naquelas pessoas. Nada, nada. E ficaram fazendo brincadeirinha. E ficaram falando. E, de novo, na teoria, falar sobre o passado das pessoas, mas na prática fizeram muito mal. Fizeram muito mal. Falando de cabeça. A direção do programa cortava para as pessoas enquanto estava... Porque várias das categorias tem várias pessoas indicadas por cada filme. 3 ou 4 pessoas, dependendo da categoria. Você via que a câmera estava perdida. Não sabia... A direção lá também na cabine não sabia quem era. Peraí, o câmera não sabia em quem ele tinha que estar, porque ele não conhecia o rosto das pessoas. Isso acontece bastante. Várias vezes no Oscar isso acontece, tá? Ou qualquer cerimônia que é ao vivo e falam alguém, e quando é alguém que não é um ator, né, que não tem um rosto conhecido, às vezes o pessoal come bola. Não, essa foi a regra nesse Oscar, não foi uma exceção. Teve uma falha ali, uma gafe. Não, foi a regra. A noite inteira a direção de imagem não sabia em quem colocar a câmera, porque não estava ligando, não tinham lá umas fotos na cabine de direção com os nomes e os rostos das pessoas para saber onde eles deveriam estar com a câmera. Tantas histórias que aconteceram apenas nos últimos anos, para citar algumas que eu citei, e que só são possíveis e se tornam memoráveis por ser justamente o final da cerimônia. É o grande momento. E aí eles acabaram com isso. Num ano em que teve tanta importância assim quem venceu, a Chloe Zhao se tornou a segunda mulher apenas na história do Oscar a vencer o Oscar de melhor direção. Primeira mulher não branca a vencer o prêmio. Um feito maravilhoso, um filme maravilhoso. 4 filmes que poderiam ter vencido o Oscar de melhor filme esse ano e não seria nenhuma injustiça dos que estavam indicados, né? Então, Nomadland, Minari, Sound of Metal e The Father, para mim, qualquer um dos 4 poderia ter levado. Acho que o favorito de cada um é uma coisa muito pessoal. Para mim era o Minari, mas qualquer um desses 4, para mim, assim, filmes maravilhosos. E sobre assuntos muito importantes nesse momento, e com representatividade incrível. E a gente teve aquela coroação diminuída por conta dessa escolha. Lamentável. Lamentável. Bom, e agora vamos lá para a lista completa dos vencedores do Oscar desse ano. Eu estou usando o site oficial do Oscar para listar. Os títulos não estão em português, mas vamos lá, vamos falando os títulos em português aqui e a gente vai vendo. Ator venceu o Anthony Hopkins, eu já falei o que tinha que falar a respeito, eu acredito. Eu acho que, particularmente, tá, eu acho que só o Gary Oldman estava fazendo hora extra aqui. Acho que qualquer um dos outros poderia ter vencido e seria muito justo. Mas assim, eu fiquei feliz com a vitória do Anthony Hopkins. Eu sei que os fãs do Chadwick estão aí até agora assim, muito revoltados, mas de novo, eu acho que tem a ver com como foi feito a cerimônia. Não descontem raiva nos vencedores, muito menos no Anthony Hopkins, que assim, realmente entregou uma atuação assim, meu Deus, assim. Eu, particularmente, apesar de achar que muitos poderiam ter ganho, eu acho que é a premiação mais justa nesse caso aqui. O Anthony Hopkins realmente tá monstruoso nesse filme. Ator coadjuvante ganhou Daniel Kaluuya, muito bom, era a minha aposta. Atriz principal ganhou a Frances McDormand, foi uma surpresa. Eu até falei aqui na minha live sobre o Oscar que seria a Carey Mulligan, errei feio, tudo levava a crer, né? Tudo estava apontando, ela era a favorita, assim, era a aposta mais certa, e eu comentei, quem não apostasse estava ousando. Quem ousou talvez tenha vencido algum bolão aí, porque a gente não esperava. Mas foi justíssimo, justíssimo. Eu até comentei na live também que o justo seria a Viola Davis ou a Frances ganharem. E a Frances eu acho que um pouquinho a mais ali, porque na minha opinião é a melhor atuação da carreira dela, que é uma atriz sensacional. 3 Oscars de atuação. E 4 Oscars no total, porque ela também é a produtora Nomadland e ganhou 2 Oscars nessa noite. Então ela já tem 4 e 3 de atuação. Inclusive eu acho que ela é uma das atrizes, uma atriz ou ator mais jovens a ter 3 Oscars, a alcançar essa marca, porque poucas pessoas na história do Oscar têm 3 Oscars de atuação e ela chegou nisso cedo. É sensacional, mas muito merecido. Atriz coadjuvante ganhou a maravilhosa Yoo Jung-yoon. Perdão, minha senhora maravilhosa, se eu errei a pronúncia do seu nome. Ela até comentou isso ontem, como que fala, e eu ainda não consegui captar ali. Perdão. Ela muito boa, mais uma vez, discursos durante toda a temporada, os discursos delas foram assim, pontos altos
das cerimônias que ela participou. E mais uma vez ela entregou também, o Brad Pitt que entregou o prêmio, ela, where are you, Mr. Brad Pitt? Tipo, foi muito engraçado. E depois, na entrevista nos bastidores, perguntaram para ela olha as perguntas também, que os repórteres também, qual era o cheiro do Brad Pitt. Ela falou, eu não sou cachorro para cheirar ninguém. Maravilhosa. Maravilhosa. Melhor longa de animação Soul, também acertei. Era a Barbada, né? Embora eu torcesse muito pro Wolfwalkers. Fotografia, pra mim, o prêmio que eu fiquei mais bravo na noite inteira, Mank venceu, o Eric Messerschmidt. Muito errado, Mank fazendo hora extra aqui. O único prêmio que ele venceu, eu acho que é o único prêmio que dá pra falar ok. E mesmo assim eu não teria dado pra eles também. Mas que foi design de produção. Mas a fotografia, não. Por favor, não. Só porque é preto e branco. As pessoas se dão uma raiva quando você vê que os artistas que votam no Oscar, e todo mundo lá, que são... A maior parte são atores, é o maior ramo dentro da academia são os atores. E dá muita raiva ver que a galera não estuda, não sabe como funciona com o que eles trabalham, assim. Só porque é preto e branco. É artístico. É artístico. Digital. Janela 2x20, enfim... É widescreen, né? É horizontal o filme. Vão fazer homenagem e não gravou com a mesma janela do Cidadão Kane. E gravou em digital, né? Não filmou em película. Lavado, sem muita latitude. Terrível. Terrível. Eu fiquei puto com esse filme. Com esse prêmio pra esse filme, nessa categoria. Anne Roth, por A Voz Suprema do Blues. E ela se tornou a mulher mais velha a vencer um Oscar. Ela tem 89 anos. E em qualquer categoria, se tornou a mulher mais velha a vencer um Oscar. Parabéns, sensacional, uma figurinista fantástica. Direção, Chloe Zhao, Nomadland, sensacional, muito merecida. Documentário, Professor Polvo, eu não assisti o filme, mas assim, por tudo que eu vi, pelas pessoas que eu confio, parece que foi mais um ano de categoria zoada, mas eu acertei porque é o filme que está na Netflix. O Quick Camp também estava, mas me parece que o Professor Polvo é mais acessível, mais gente viu. Parece que é meio gimmick o filme, enfim, eu não vou falar muito porque eu não vi, mas não parece que foi muito justo isso aqui não. Documentário curta, Colette, também foi meio que uma surpresa. A Love Song for Latasha, que era a minha aposta, tinha vencido, e está na Netflix também, o que sempre ajuda. Tinha vencido várias premiações, tudo, mas enfim, parece que o Colette é legal também. Melhor montagem, Sound of Metal, fiquei muito feliz. Ainda bem que não deu nenhuma zebra aqui. Filme internacional, Another Round, sensacional, um dos meus filmes favoritos de 2020, da Dinamarca, recomendo demais. Belíssimo esse filme, belíssimo. Cabelo e maquiagem também ganhou a Voz Suprema do Blues. E foi a primeira vez em que uma equipe majoritariamente negra venceu nessa categoria. Mais uma vez, história sendo feita e 93 anos de Oscar, né? Olha a demora para certas coisas. Algumas barreiras ainda existem, né? Lamentável, mas muito merecido. Embora muita gente, quer dizer, merecido e tudo mais, mas muitas pessoas analisando que eu não assisti, mas enfim, Pinóquio deveria ter sido vencedora aqui em maquiagem, diz que é uma coisa absurda, pelo que eu vi nos trailers realmente, mas, bom, fica aí o registro. Melhor trilha sonora original ganhou Soul, também era Barbada, né? O Trent Reznor, Atticus Ross, que a academia ama, eu sei que muita gente aqui também ama, mas pra mim esse prêmio foi especialmente por causa do terceiro componente aqui, que é o João Batiste, que fez o discurso, inclusive, que ficou o responsável pelas partes de jazz da trilha sonora, né? O Trent Reznor e o Atticus Ross, a trilha sonora incidental, lá do mundo pré-vida e tudo mais. O John Batiste compôs as partes de jazz. E óbvio que imagino que eles três trabalharam juntos em tudo, mas né, cada um ficou meio essa divisão, né? E pra mim é a parte melhor da trilha sonora do Soul, sem dúvida nenhuma. Acho que se fosse só pela trilha do Reznor e do Atticus Ross, não acho que teria merecido, não. Mas muitas trilhas boas, todas elas. Eu recomendo muito que vocês ouçam todas as indicadas. Canção original ganhou Fight For You, do Judas e o Messias Negro. Confesso que não sou fã de nenhuma dessas músicas, mas esperava, né? Não era meu palpite, o palpite era a One Night in Miami, Speak Now, que é bem bonita, mas torcia pela música do Eurovision, porque é a única que é importante e faz parte da história. Todas as outras músicas são músicas de créditos.
E por mais que tenha boas intenções, que tenham letras bacanas, elas não são essenciais dentro do filme, elas não fazem parte da narrativa. Eu acho isso muito injusto. Já teve anos em que a regra previa isso, que a música tinha que tocar dentro do filme durante um mínimo de segundos, acho que era 20 segundos, pelo menos, dentro do filme, não nos créditos finais, mas mudaram de novo e agora músicas que só tocam nos créditos finais podem concorrer, e eu acho isso lamentável. Isso aqui deveria ser só pro Grammy, porque tem uma categoria para isso, inclusive, então, ridículo. Melhor filme, Nomadland, como eu falei, merecido, muito bacana, e acho que tinha pelo menos 4 filmes aqui que poderiam ter vencido e não seria injustiça nenhuma. Design de produção, Mank, que eu acertei também no bolão, e que acho que era o único que poderia ter vencido, mas eu, se fosse votar, não teria votado nem no Mank. Melhor curta animado, If Anything Happens, I Love You, também da Netflix, também cravei esse aqui na live do bolão do Oscar, e também o curta live action, né, Two Distant Strangers, que também está na Netflix, e também acertei e dei essa deixa lá na live. Som, que eles uniram, enfim, ridículo eles unirem as duas categorias de edição de som e mixagem de som, que são duas coisas completamente diferentes. Juntaram tudo, porque o pessoal é idiota, preguiçoso e, desculpa, mas burro. O pessoal da indústria não saber como funciona. Quem está votando não saber como funciona, quem faz cinema, quem está lá em Hollywood trabalhando com cinema, não saber qual é a diferença de edição de som e mixagem de som, o público que está assistindo, 1 bilhão de pessoas que assistem, e todo ano eles explicarem, maravilha, tranquilo. Estamos aqui para aprender, não é todo mundo que sabe mesmo. Quem trabalha com cinema não saber, ganhou som do Sound of Metal, felizmente. Efeitos visuais, Tenet também, previsto. Roteiro adaptado, ganhou The Father, errei, eu podia, quer dizer, não é jurar, mas estava apostando que seria o Nomadland, mas fiquei muito feliz que ganhou The Father, que acabou saindo com 2 prêmios. Ficaram bem pulverizados os prêmios, né? Nomadland, se não me engano, ganhou 3, poucos Oscars assim para cada filme. E roteiro original, esse era barbada, Promising Young Woman. E foi isso, pessoal. O que vocês acharam da festa? O que vocês acharam dos vencedores? Curtiram? Não curtiram? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.